todos vocês, bem-vindo a mais um Pode Mais Cast. Hoje estamos aqui com o oferecimento das farmácias Fleming e o Thermoburn da E o TK Fit, Thermoburn, né? com tudo. Com vocês, Lucas. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aí, né? Estamos Já tomou aí. teu Thermoburn Hoje já tomei Thermoburn, vitamina, já tomei de Palafit? tudo. Polifit, Estão bombando. tô em Estamos dia. aqui já aceleradinho, né? Acelerada sempre. Né? Acelerado e acelerando. pra não parar. Exatamente. E hoje estamos recebendo aqui uma autoridade, né? Estamos Sim. recebendo deputada, autora da lei Parto Adequado. Parto Adequado e a primeira mulher na bancada feminina, líder da bancada feminina no Paraná. Sim. Mabel Canto, seja muito bem-vinda. Olá, Lucas. Olá, Andréia. Obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui conversando com vocês hoje no Pode Mais. Que legal. Mabel, para nós é uma satisfação recebê-la aqui. E assim, um dos motivos que... Você é uma política muito atuante, né? Uma mulher que está aí sempre elaborando leis muito relevantes, tem uma trajetória muito bonita dentro da política, então é muito admirável. E uma das leis, né, que até o Lucas já comentou, foi a do parto, né? Que você escreveu essa lei, fez essa lei pelas mulheres para que elas tenham o direito de escolher o seu parto. Isso. O que você tem para nos dizer sobre essa lei? E, né, ela está em julgamento, né? Andréia, eu acho que essa lei é meu carro-chefe do mandato. Foi o primeiro projeto de lei que eu apresentei quando eu cheguei em 2019 na Assembleia. E eu apresentei fruto de inúmeras situações que aconteciam com as gestantes aqui no estado do Paraná. Nós lá em Ponta Grossa, acho que você vai lembrar da época do Hospital Evangélico, era uma maternidade pública. E lá aconteceram muitos casos de violência obstétrica, inclusive óbitos de mães, de parturientes, de bebês, por conta de que se esperava muito por um parto normal que não evoluía, né, ou forçava um parto normal que acabava tendo algumas sequelas para essas mães e para esses bebês. Então, eu trouxe essa ideia para a Assembleia, nós aprovamos, né, na Assembleia Legislativa, o governador sancionou. É uma lei que hoje permite que a gestante de risco habitual, que é aquela gestante que não tem nenhuma intercorrência na sua gestação, né, é importante dizer isso, ela pode, então, optar pelo parto normal ou, se ela quiser, optar pela cesariana. Evidentemente que tem critérios para fazer essa escolha, ela tem que ter feito um pré-natal completo, todos os exames, as consultas, né? Ela tem que ser informada sobre os tipos de parto, né? O que há de positivo e o que há de negativo em cada parto, e assinar um termo de autorização, de consentimento, caso ela opte, então, pela cesariana. Também só pode fazer a cesariana a partir de 39 semanas de gestação, que é um período ali que os médicos consideram que a partir de 39 o bebê já estaria pronto para nascer, né? Então, para não causar nenhum problema também em relação ao bebê. E ao longo aí desses quase 4 anos que a lei já está em vigor em todo o estado do Paraná, né, nós vimos muitas mães terem acesso a esse direito. Eu recebi, assim, ao longo de todos esses anos, muitas fotos de bebês, muitos relatos positivos, mas, infelizmente, também relatos negativos, porque há aqueles que não querem cumprir a lei também. Né? Infelizmente, algumas maternidades, hospitais e profissionais não querem cumprir a lei. E, infelizmente, isso acabou gerando uma ação de inconstitucionalidade, né? Questionando a nossa lei perante o Tribunal de Justiça. Nós estamos, inclusive, nessa semana, finalizando esse julgamento da lei. A gente espera sair com a vitória, né, para que a lei continue válida aqui no estado do Paraná. Entendo que essa lei é importante, Andréia, porque ela torna em pé de igualdade todas as mulheres desse estado. Tanto as mulheres do SUS, quanto as mulheres que têm condições, por exemplo, de pagar por um parto, né, na rede suplementar, ou aquelas que têm um plano de saúde. Por que lá, né, elas optam, por exemplo, pela cesariana? Por que lá elas podem? E por que a mãe do SUS, então, tem que ser obrigada a fazer um parto que ela não quer? Então, essa lei, ela faz uma isonomia entre as mulheres, porque eu acho que não é a questão monetária, né, que deve influir nesse momento de escolha. É o momento mais bonito de uma mãe, né, a hora que ela vai dar o filho.
é um momento mas também é um momento de muita vulnerabilidade, né? A gente sabe disso. Então, se você puder tornar esse parto o mais tranquilo possível, com certeza é melhor. E quando a mulher escolhe, quando ela participa desse processo de decisão ali na sua gestação, no seu parto, ela já entra mais confiante, né, para fazer esse parto. Então, essa lei está em vigor, né? Como eu disse, ela está em julgamento, mas ela está em vigor. Se por acaso a gente perder aqui, a gente vai recorrer ao STF, que já tem um posicionamento unânime em relação à autonomia da mulher, né? Isso já está pacificado no STF. Então, eu tenho certeza que a gente vai continuar tendo esse direito aqui para as mulheres do Estado. Tomara, né? Porque, assim, eu acredito muito que... Porque, assim, mulher, né? Então, só as mulheres entendem, né, aquele momento do parto, né? Porque, assim, é um momento delicado demais. Eu acho que a gente está ali vulnerável, como a deputada falou. E às vezes, até fisicamente, não é possível você fazer um parto normal, por melhor que seja indicado, né? Tipo, hoje em dia, todo mundo faz o parto humanizado, enfim. Mas, às vezes, eu, por exemplo, não tinha indicação de parto normal. Eu tive 3 filhos. Então, assim, se por um acaso eu não tivesse a condição de fazer uma cesárea, eu não sei o que poderia ter acontecido. E isso acontece, né? E você sabe, André, porque no SUS, né, não é o médico que faz o teu acompanhamento que acaba fazendo o teu parto. Então, muitas dessas mulheres, elas chegam até as maternidades com a indicação de cesariana do médico do pré-parto. Mas quando chega lá no hospital, tem um médico, por exemplo, tem médico que se recusa a seguir a orientação do outro médico que, teoricamente, cuidou dela a gestação toda. Então, isso acontece. É complicado isso, né? E aí, como você disse, tem mulheres que não têm condições físicas mesmo de fazer um parto normal. Eu tô com um caso lá em Ponta Grossa, por exemplo, de uma gestante que ela teve o seu parto induzido. Ela recebeu 5 medicações para ter o parto normal. Chegou lá na hora, ela não dilatava, ela ficou mais de 24 horas em trabalho de parto na maternidade. Marido todo momento pedindo pela cesariana, não fizeram. E aí o que aconteceu? Ela teve um parto a seco. Ela já não tinha mais líquido. Ela não tinha, conseguiu chegar nos 10 centímetros, que é o ideal, estava com 8 centímetros. Então você imagine, assim, é uma brutalidade, na verdade, um parto desses. Ela ficou com deslocamento no quadril. Nossa. Né? Eles fizeram assim, ela sofreu uma violência gigantesca, uma violência obstétrica, e o bebê nasceu desfalecido. Teve que ser reanimado e ficou 10 dias na UTI. Meu Deus. E agora, nessa família, que é uma família, inclusive, muito simples, né, vai ter que recorrer aí, por exemplo, toda a questão neurológica do bebê vai ser avaliada agora. Porque a gente sabe que, infelizmente, pode ter sequelas. Com certeza. Então, você veja que dano gigantesco só para você forçar um parto normal. Né? Então, tá errado isso. Eu não sou contra o parto normal, jamais vou ser contra. Acho que ele é importante. Mas para a mulher que, primeiro, quer fazer, né? Porque não é fácil. Então, a mulher tem que querer fazer. E segundo, para a mulher que consegue fazer. Sim, tem condições físicas para isso, né? Justamente. Porque é muito disso que as pessoas acabam não entendendo, né? Então, por isso que essa lei me chamou muito a atenção quando eu vi. Porque ela realmente é algo que ajuda muita gente que não tem condições. Eu sou muito, claro que a gente tem funcionário, a gente tem conhecido, pessoas que participam ali do dia a dia, a vida deles da saúde deles é dentro do SUS. Então, assim, a gente sabe a importância que tem. E eu acho, assim, que é muito humano, né? Você, principalmente nesse caso, você deixar a pessoa escolher, né? Ou o físico dessa pessoa escolher e você respeitar, acho que é uma coisa né? até básica, né? Vamos combinar? Então, assim, né? não deveria nem ter sido questionada. Eu né? acho assim, não precisaria nem de lei, né? Se as pessoas exatamente. né, tivessem ali uma sensibilidade. É né? verdade. Porque eu acho que tem muito a ver com sensibilidade isso, né? De você se colocar no lugar daquela mulher Sim. naquele momento. Né? Até porque cada mulher tem suas próprias crenças, suas próprias convicções, Sim. cada uma é diferente uma da outra. Então a gente tem que respeitar
né, a Exatamente. opinião e aquilo que ela acha melhor para si. Com certeza. Eu espero que essa lei não seja revogada, não seja É. derrubada, para que muitas mulheres se beneficiem e tenham aí a segurança Sim. da escolha do seu parto, né? E assim, a Mabel também é líder da bancada feminina, né? É um orgulho aí para o Paraná. Eu sei que hoje são 10 10 deputadas. 10 10 deputadas. Como que é? Como que foi? Como que foi a escolha? O que tem que ser ali dentro de, né, vocês, deputadas? Quais são os critérios, né, para você? Na legislatura passada, nós éramos em 5 deputadas, 5 mulheres. De 54, nós éramos 5 apenas, né? Hoje a gente tem esse número que dobrou, de 10, né? Importante, a maior bancada da história da Assembleia Legislativa do Paraná. Sempre digo que estamos aquém do ideal, né? Porque o ideal é sempre a metade, Meio a né? A meio. paridade. Mas a gente está indo, né? Sim. Estamos conquistando esse Estamos a espaço. caminho. Eu acho que a população está olhando para a mulher agora como uma referência política, né? Antes não se via na mulher, não se dava essa confiança à mulher. E acho que isso está mudando ao longo de cada eleição, né? As próprias mulheres se sentem representadas com uma mulher lá no Poder Legislativo ou no Executivo, enfim, né? E aí, na legislatura passada, essas 5 deputadas se reuniram para a gente formalizar uma bancada feminina, né? Entendia que aquilo era importante, porque lá na Assembleia nós temos bancadas partidárias, né? Blocos partidários. Cada bloco tem o seu líder. Esse líder participa do colegiado de líderes da Assembleia, que automaticamente participa das decisões da Assembleia Legislativa do Paraná, juntamente com a mesa executiva, com o presidente e com os secretários. E aí nós queríamos assegurar que sempre uma mulher participasse dessas decisões. Porque nem sempre ali nos blocos partidários eles escolhiam mulheres para ser líder, né? Eu, por exemplo, acabei sendo líder do meu bloco partidário na legislatura passada. Mas a maioria, de fato, é de homens. Sim. E- Predomina, né? Os homens tomam conta. E mesmo que tenham mulheres nos blocos, eles acabavam escolhendo um homem para ser o líder. Então, a gente quis assegurar que uma mulher realmente estivesse nesse espaço, até para que na hora dessas decisões a mulher coloque o seu ponto de vista Sim. enquanto mulher. E aí, tudo deu certo. Claro que a gente até foi questionada lá dentro da própria casa. Eles diziam assim, poxa, mas vocês são tão poucas, o que vocês querem mais, né? Meu Deus, Nossa, olha só. Será que Verdade. não é por isso, né, que precisa? Justamente por isso. É bem por isso. E aí nós não, vocês vão ver. E de fato dobrou, né? E você que veja, bom. hoje nós temos essa formalização da bancada. Eu fui escolhida pelas deputadas para ser a líder da bancada. Né? A gente tem vários projetos assinados em conjunto pelas 10 deputadas. Já temos algumas leis, né, em prol das mulheres que foram feitas pelas 10 deputadas. Legal. Né? Isso contribui para a sociedade. Com certeza. Porque a mulher, ela tem um olhar diferenciado do olhar do homem. Né? Nós somos mais pragmáticas, né, André? Mas ao mesmo tempo mais sensíveis. Sim. A gente consegue olhar vários pontos de vista, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Né? Então, como é importante quando a mulher está dentro da política para as políticas públicas para a população. E tanto é que já foi, inclusive, comprovado aí por vários estudos que a mulher, por exemplo, é menos corrupta. Né? Quando você tem um parlamento formado por mais mulheres, você tem mais políticas públicas em prol da população acontecendo, porque justamente tem esse olhar de maior sensibilidade. E, além disso, da importância que a mulher tem, não só para os direitos da mulher, ela tem para todos. Por quê? Porque a mulher, ela cuida da família. Né? Não adianta, a gente faz isso, a gente tem esse olhar para o terceiro ali fora de dentro da nossa casa. É verdade. Mas o importante que eu falo é nós estarmos ali para conquistarmos mais o nosso espaço enquanto mulher na sociedade. Isso só vai acontecer com a participação da mulher na política. Sim. E nem eu comentava com vocês da lei do parto adequado. Ela está em julgamento nesse momento por um órgão colegiado do Tribunal de Justiça, que tem 25 desembargadores no órgão especial. Desses 25, apenas uma é uma mulher, apenas uma desembargadora. Então você veja, eu tenho lá 25 desembargadores, 24 homens analisando uma lei em prol da mulher. Em prol da mulher. Então você veja como faz falta a gente ter mais mulheres nesses espaços de decisão.
Exatamente. Tanto é que a desembargadora, né, única mulher, ela defendeu a lei, fez um voto favorável. Outros desembargadores, inclusive, votaram Uhum. com ela, dizendo que ela tinha a propriedade de Sim. falar sobre o Uhum, tema, sim. porque ela era E é mãe. verdade, né? né? Que eles, enquanto homem, não tinham essa propriedade de falar. Então, né, alguns Uhum. seguiram justamente ela. Então, você veja como é importante a gente ter a mulher participando da política, Ativamente, né, né? nos poderes, como o poder judiciário, né? Nós temos as juízas analisando, né, as promotoras, enfim, né? Estar realmente tendo mulheres Atuantes, né? nessa participação de poder. Eu vejo que tinha uma mulher ali, né? Mas se não tivesse, Uhum. provavelmente esses também não seguiriam essa mulher, né? Então É. ainda faltam Ainda mais assim, mulheres, ainda bem que tem uma. Né? ainda assim, se não tivesse, talvez um ou outro homem Sim. entenda a necessidade, né? Mas não Sim. é a mesma coisa do que o olhar de Não. uma mulher, né? Então, assim, A gente já complicado. tinha tido um voto favorável também do desembargador homem, né? Bem sensível também a questão. Mas não adianta, né? A gente, enquanto mulher, vai ter assuntos que são pertinentes a nós. A mulher, não adianta. Outro exemplo que eu vou dar para vocês na Assembleia é que nós conquistamos também, através do trabalho das deputadas, foi a Lei da Igualdade Menstrual. O Essa eu não homem, conheço, quer saber. a Lei da Igualdade Menstrual, porque, por exemplo, veja, Andréia, um pacote de absorvente hoje gira ali em torno de 3 a 10 reais. Uhum. Mas nesse mundo, que infelizmente tem diferenças sociais gigantescas, há mulheres que não têm acesso a um item básico, né? Para Sim. nós. Uhum. Quando você não tem mulheres discutindo isso, Uhum. não tem como um homem saber. O homem não menstrua. Uhum. Ele não sabe a importância de você ter um absorvente disponível. E, infelizmente, a gente tem dados que demonstram que no nosso país, de cada 10 meninas, né, 10 meninas estudantes, Uhum. 4 faltam no período menstrual à escola, deixam de ir à escola no período Ai, que menstrual dó. porque não tem absorvente. Então, a gente fez essa lei na Assembleia, né, visando o Estado fazer a distribuição nas escolas, nas unidades de saúde. É porque o Estado já distribui alguns itens, mas o absorvente, ele não era distribuído, é uma Não coisa estava assim. dentro da lista. Não estava, Uhum. né? Quando a gente falava, camisinha, você vai numa unidade de saúde e Uhum. tem, à À vontade, à disposição, né? disposição. Mas um E o item básico para a absorvente? mulher, né, que menstrua. E não tem como, você tem que ter isso. Sim. Não tem outra coisa. E sabe o que elas usam, André? É uma questão até de saúde pública. Porque essas meninas, o que elas fazem? Elas pegam, ou então, aqueles paninhos, Uhum. né? Elas usam... tem casos, por exemplo, de pão, de miolo de pão, elas Meu colocam. Deus. Então, assim, são casos... Coitadinhas, né? Não, é uma tristeza se você for pensar. E uma questão de saúde, porque você veja a mulher ficar usando aquele paninho, né? Ou colocar um miolo de pão. Assim, olha Cara, todos os problemas de saúde. Sabe o que eu fico pensando? Como que ninguém falou sobre isso antes, sabe? Mas é um Como tabu. que não? É um tabu, né, É que a gente difícil de tem. falar. Porque que isso é uma loucura. questão relacionada à mulher. Uhum. Eu sempre brinco lá, eu falo assim, olha, se o homem menstruasse ou tivesse filho, Já tava já tinha, rodando ó, muito a tempo. gente tava anos luz Tinha à frente. muita lei. Muita Tinha lei muita já lei. aprovada, muita Mas coisa. é porque infelizmente faltou não muita tem. mulher lá, né? Sim, Antes. Hoje sim. vocês são em 10. Um dia você falou que foram em 5. 5. E provavelmente muito antes foram uma ou nenhuma, Sim. talvez, né? Não, a gente Então, teve imagina períodos quanto que nem tempo. deputadas, né, tinham na Não tinha legislatura. deputado. Ou teve uma, ou teve duas, né? Então, hoje, sim, esse número 10 é muito representativo, Sim. até para a gente aprovar os projetos lá. Porque quando uma assina e tramita, é uma coisa. Quando é 10, isso ganha uma força, Com né? certeza, nossa. E tramitam mais rápido e com mais força dentro da Assembleia. Sim. Isso é nítido, sabe? E é, assim, muito interessante, né? Porque Mabel é uma política atuante, né? Líder de bancada, é mãe também, né? Você tem Sim. 2 filhos, né? Tenho 2 filhos. Eu tenho certeza que você, assim como todas nós, né? Faz aquela correria, Não, né? total. Tipo, é mãe, tá trabalhando, Cuida da é esposa, cuida da casa, casa, é gestão. filha e Sim. tudo aquilo, né? Como todas nós. E você tem uma rotina também. Agora a gente entra, né, num No pouco mundo da Mabel fitness. só, né? Não da política, né? Você tem também ali uma rotina, porque eu acompanho, ela tem uma rotina fitness também, né? Tenho. Cuida da dieta, que muitas vezes ela tá marmitando
no teu gabinete, né? Aham. E isso é muito legal, porque as pessoas se aproximam muito de você através da tua vida também particular ali, né? Sim. Apesar de muito discreta, mas é algo assim que você acaba se aproximando. Ah, ela pratica esporte, crossfit, né? CrossFit. Mas eu acho tão importante, André, porque quando é uma rotina saudável, né? De bons hábitos, é importante você repassar isso. Às vezes as pessoas falam assim, mas não gosto de postar e tal, não gosto disso. Mas, poxa, às vezes eu acho que é um incentivo para alguém que está certeza. olhando. Sim. Com Até certeza. quando eu vejo outras pessoas, por exemplo, fazendo coisas, eu falo, puxa, que legal, vou fazer também, né? Acho que dá para mim também. Então, eu acho que eu faço, né, compartilho dessas situações. Por exemplo, eu vou lá, treino, eu acordo, vou para minha academia, faço, né, meu treino de cross, eu faço minhas marmitas, trago almoço, lanche, janta, Tudo enfim. certinho. Tudo certinho, né? Porque faz bem para mim, Sim. né? Com toda certeza. E eu acho que realmente demonstra para as pessoas que a gente tem uma vida normal, sabe, Sim. André? E que é possível também, né? Porque tem muita gente que dá muita Conciliar, desculpa, né? Então. Né, Sim. Lucas? Né? Né, Lucas? Mas a vida é corrida, né? Mas, Então, assim, mas dá pra fazer, dá pra é só fazer. achar um tempo, então, né? a gente vê uma pessoa que trabalha tanto, você deve acordar muito cedo. Eu acordo 5 e pouco da manhã, Então. todo dia. Vai treinar, faz as marmitas, depois viaja, vem pra cá, faz a sessão e tal. Volto embora. Porque eu venho e volto ainda todo dia, né? Você não Todos mora os aqui, dias. Eu não tem... moro em Curitiba, não. Entendi. Eu fico em Ponta Grossa, Uhum. até por conta dos filhos, né? Que Sim. não quis trazê-los para Curitiba. E até no começo a gente falava, é um pulinho, né? 1h40 você tá em Curitiba. Hoje a gente tá com vários problemas na estrada, enfim. Demora um pouco né? mais. Demora né? um pouco mais. Uhum. É cansativo, Sim, evidente que sim. sim. Mas eu acho que tá dando certo, tô conseguindo manter Sim. isso, né? Venho, trabalho, depois volto, né? Faço minhas agendas também na região em Ponta Grossa, né? Ali, os municípios próximos que eu atendo também, na quinta, sexta. E aí, final de semana, a gente Legal. tenta ficar um pouco mais com a família, né? família. Porque eu acho que a gente tem que priorizar isso também. Sim. Eu sou filha de um político, né, que trabalhou, assim, 7 dias na semana, 24 horas por dia. Né? E eu sei o quanto isso fez falta também para os filhos. Assim, meu pai sempre foi muito presente, mas também é porque a gente acompanhava muito. E eu disse para os meus filhos quando eu entrei na política, eu falei, não, eu vou continuar sendo mãe e nós vamos continuar tendo uma vida normal, né? E então, no final de semana, a gente tenta ficar Isso é muito fazer essa importante, vida né? com eles, né? Normal, né? Sim. Isso é importante porque para o crescimento deles, Sim. né? E até porque os filhos sentem falta, né? Sim. O Lucas ainda não tem filho, é um Ainda não. nenê ainda, né? Sim. Mas, assim, é muito importante isso. Eu acho muito legal, muito, muito E filhos bom. nos demandam muito, né, Andréia? Nossa. Não tem como, né? Não tem como. Eu, por exemplo, tenho um filho de 6 e uma filha que acabou de completar 15. São 2 idades bem diferentes, né? Mas ambas exigem muito da gente, né? Sim. Na questão escolar, na questão, né, de formação de caráter, de princípios, né? Então você tem que estar ali em cima. Hoje em dia com a internet, né, que é muito boa por um lado, mas também tem um lado horrível, então você tem que estar em cima também das crianças. Então não é fácil, né, Sim. cumprir também esse papel de mãe que a gente tem. Mas é tão bom também ao mesmo tempo, Sim, né? ele Então a traz gente muita coisa acaba, boa. a gente acaba se desdobrando, né? Enquanto Sim. mulher trabalha fora, cuida da casa, né? É mãe, enfim. A mulher tem essa Habilidade. habilidade, né? Não sei se Fazer nós várias- conseguiriam. Então. E que mais? Eu tenho tanta coisa assim na minha cabeça para perguntar, e daí vai vou Vai se perdendo. me perdendo ali nas minhas perguntas. Mas você, dentro da tua. Tipo, que é uma curiosidade minha, dentro da sua rotina de treino, é um crossfit que você faz. Você também coloca suplementação? Você faz suplementação? Você... Faço. Eu faz tenho um suplementação? acompanhamento, né? De um médico, doutor Caio. Então, faço toda a suplementação que precisa, né? Faço cardápio lá. Claro que eu dou umas escapadinhas também, né? Porque não é fácil seguir 100%, né? E acho que faz bem também pra mente, de vez em quando, você comer uma coisa fora com teus filhos, né? Sim, Enfim, fazer um dia livre. fazer um dia livre. Fazer um dia livre é muito Mas eu bom. faço totalmente, assim, né? Lucas faz Suplementação. Faço, todos os dias. Mas eu faço suplementação também, tudo, pra ficar legal. tudo certinho, né? Que bom.
Que legal, né? E sabe que é legal você expor isso assim nas redes sociais, porque antes tinha uma coisa assim que político tem que ter só a vida no plenário, na cadeira, não pode, sabe? E hoje em dia eu acho que quebrou essa barreira, assim, né? Eu acho que a gente está quebrando. Quebrando. Ainda há quem veja a gente assim como algo diferente. Uhum. Assim, eu já tive, por exemplo, em festas que olhavam assim para mim e falavam... Eu não sou muito festeira, mas né, eu sou mais caseira. Mas quando vou, enfim, já tive situações que falaram assim: nossa, mas você tá aqui festando e tal. Eu falei, Uhum. sim, né? Uma Né? coisa. É uma pessoa normal. Uma pessoa Você normal. Não pode, né? Então, por exemplo, as marmitas. Eu sempre recebo, né, mensagens assim: nossa, você tá marmitando. Olha o teu potinho, né? Enfim. E é aquilo, né? Eu acho que eu tento, mas é uma coisa que eu tento também fazer com que a minha vida continue comum, né? Porque também, se você não quiser, você pode ter uma vida, né, mais, como eu posso dizer, mais superstar, assim, de fato. Há quem faça isso, infelizmente, na política. Sim. Mas eu penso que eu sou representante. Representante está trabalhando, dando voz a uma parte da população. Eu sou funcionária dessa população. Então, eu não tenho porquê, né, fazer algo... diferente, me né? colocar diferente, né? Na verdade, eu sou a Mabel comum ali, enfim, fazendo o que tem que fazer e pronto. Legal. E assim como as pessoas têm seu horário ali que, né, trabalha e depois faz o seu rolê, né? Então por que Mabel também não poderia, né, ter Sim, lógico. a sua vida aí, não só a Mabel, mas todos os políticos. Sim. Todos os políticos. Mas aí é aquele negócio da personalidade da pessoa também, Sim. né? É. Tipo, ela tem uma personalidade onde ela se coloca de fato como uma política onde foi eleita pela população e ela respeita muito isso. Então, ela você não faz todo aquela... Eu acho que alvoroço. assim, me vejo assim, né? Como uma pessoa que está trabalhando, né? Que, enfim, não é um trabalho fácil, evidentemente. É uma exposição pública, né? Complicada em diversos momentos. A gente tem essa pecha ainda do político ser algo ruim, infelizmente, nesse país, por conta de inúmeras situações, né, que realmente aconteceram. E aí acaba que colocam a gente no mesmo balaio todo mundo, né? A política é ruim, política é corrupto, política é ladrão. E não é bem assim. Tem muita gente boa no meio, tem muita gente lutando para mudar certas situações. Que trabalha de fato. Que trabalha, enfim, que faz tudo certinho, né? Que se dedica, que abre mão da sua vida particular. Por exemplo, né? Eu não consigo mais trabalhar. Eu sou advogada, eu não consigo advogar. Tem outros deputados lá, deputadas, que também abriram mão da sua vida profissional para estar ali trabalhando em prol da 100%, população. né? 100%, né? Porque não há como realmente levar essas coisas ao mesmo tempo nesse momento. Né? Porque é uma rotina pesada, né? Você não tem horário, que nem eu acordo muito cedo, mas às vezes durmo muito tarde. Tem, às vezes, eventos sábado e domingo. A gente tenta estar sempre com a família, mas às vezes tem evento sábado e domingo. Né? Eu já saí de casa, por exemplo, 6 da manhã e voltei meia-noite. Né? Então é uma rotina Tem agenda que começa, pesada. reunião que começa, mas não tem hora para Sim, né? Então, por exemplo, eu viajo para a região. O dia que você viaja, né, você tenta a todo momento fazer uma agenda né, bastante longa para aproveitar, inclusive, quando você está num município diferente. Né? Então, não é fácil, mas eu acho que assim, a gente está conseguindo mostrar para a população que tem muita gente boa no meio político, né, que dá para mudar certas situações. Claro que vai ter sempre o lado ruim, como tem em tudo, em todos os meios. Né? Mas acho que a gente está indo bem. E principalmente nesse lado da mulher, né? Que é bem importante que as pessoas olhem para a mulher enquanto política, né? Que se sintam representadas. Sim, com certeza. A gente se sente bem representada porque é uma mulher que trabalha, de fato, né? Senta ali, acredito que você sente naquele momento para escrever uma lei, você está pensando em todas as mulheres que estão morando nesse estado. Então, assim... os olhos voltados para as mulheres, nós tendo vocês, as 10 mulheres lá, né, nos representando, é muito importante, né? Então, não só as mulheres, claro que os homens também, mas existem leis que são específicas, né? Então, é claro que isso faz com que muitas mulheres que são suas eleitoras
e admiram o seu trabalho também, elas acabem tendo essa confiança, né? Eu sei que tem alguém que está olhando por mim lá Sim. dentro do legislativo. Isso, do Do legislativo. legislativo. Você sabe, André, você falou dos projetos, né? Eu tenho 43 leis aprovadas aqui no estado, 18 específicas em relação à mulher, mas todos esses projetos, né, quando a gente levou para a Assembleia, sempre foram fruto de situações, de demandas que a gente viu, né, das pessoas. Ou ideias que alguém deu, olha, eu acho que dá para fazer isso, né? E vem com essa ideia, a gente elabora, ajusta, porque às vezes você precisa ajustar alguma questão pela competência, né? Porque tem leis, por exemplo, que a gente não pode criar nada que dê despesa para o governo, né? Isso é só o governo que pode fazer. Então, a gente sempre tem que, às vezes, dar uma adaptada, né, no projeto ali para que ele passe. Eu tenho uma lei muito bacana, você que é do esporte também, que foi, inclusive, um amigo meu que sugeriu, que trabalha com muito patrocínio de esporte, que é a igualdade na premiação entre homens e mulheres em todas as competições esportivas que o governo do estado patrocine, apoie, né? Então, porque a gente sempre viu aquela diferenciação da premiação, né? O homem ganha mais e a mulher ganha menos. E por que isso, né? Se a mulher se prepara de igual forma também, Sim. viaja de igual forma para, né, os Gasta campeonatos, igual, né? gasta igual, né? E essa ideia veio de uma pessoa que era um patrocinador, que já aplicava isso nas competições que patrocinava e falou, poxa, por que não dá para ser para todo mundo assim? Sim. Né? Então, você veja. Então, a gente vai recebendo essas ideias ou vai vendo alguma situação que a gente acaba daí implementando ali na Assembleia. Você ouve, ela ouve as pessoas, né? Eu até ia perguntar se tem um canal direto da população com o legislativo, né? Para poder sugerir. Sei lá. A Assembleia, ela tem no seu site, né, vários canais nesse sentido. Até o próprio WhatsApp, as redes sociais, né? Hoje eu acho que isso facilita, né, a nossa comunicação com a população. Lá, por exemplo, no meu Instagram, no meu Facebook, né, a gente recebe muita mensagem nesse sentido. Ou quando tá andando mesmo, né, nas cidades ali. Imagino. Né, Bem assediada, né? o pessoal vem, conversa, né? Mabel, acho que dá para fazer isso. Mabel, olha, mas veja isso, né? Então, e daí vai surgindo, né? Essas ideias que a gente acaba transformando em projeto de lei, né? Ou, por exemplo, chego lá no município que me pede, olha, a gente precisa de um posto de saúde aqui, precisamos de uma ambulância, né? Você ouvindo a população, você vai entender o que é que ela precisa, né? Porque não dá para criar alguma coisa que as pessoas não estejam necessitando, né? Você tem que fazer aquilo que realmente as pessoas precisem. Então, essa comunicação direta com a população faz muita diferença. Nossa, imagino. E deve ser muita gente, né, sugerindo leis, né? Leis ou ideias. Pedindo um gás também, às vezes tem. Pede bastante. Acontece, mas assim, além disso tudo, você recebe né, esse voto de confiança. Às vezes eu recebo muita mensagem, né, nem sugerindo, mas falando, puxa, olha, eu tô vendo isso, achei legal. Né? Quando eu falei da lei do parto, né, a gente recebeu inúmeras mensagens e fotos de bebês, né? Ou eu ando lá em Ponta Grossa, principalmente, sempre num bairro tem um bebê da lei do parto. E elas sempre vêm me mostrar, A minha funcionária foi beneficiada. Olha que legal. Foi justamente a partir desse dia que ela comentou comigo que eu falei, mas como assim? Aí fui lá buscar, daí eu já tava ali, né, vendo uma Mabel trabalhar e tal. Mas aí eu falei, gente, que impressionante, né? E ela não teria condições nenhuma física de ganhar esse bebê no parto normal. Então, assim, eu tenho a realidade ali na minha casa de uma pessoa que foi beneficiada. E você deve se sentir meio mãe ali daquelas crianças, né? Eu indiretamente fiz alguns partos já no estado, né? Participei de alguns com a lei que a gente fez lá. E é importante. E já briguei muito também, né? Porque o que acontece? Elas me mandam mensagem quando elas estão lá indo no hospital, que eles não querem fazer. Elas começam a mandar mensagem. Mabel, não querem cumprir a lei. Mabel, não sei o quê. E aí a gente vai.
E teve gestantes que já chamou polícia Meu Olha. Deus. pra lei do céu. cumprir. Aham, sim. Mas é lei, né? Lei é lei, Justamente. né? Aham. E eu já tive que ligar, por exemplo, em hospitais lá do norte, que eles não queriam cumprir a lei. Enfim, a Que gente já loucura. brigou muito também para que a lei fosse cumprida. E essa lei tem que continuar e vai continuar. Você sabe que uma vez eu cheguei no hospital e aí um médico olhou para mim e falou assim: Mabel, agora elas chegam aqui e falam assim, eu tenho direito. Eu falei, que bom, o meu objetivo é que elas soubessem que ela tem direito, né, em relação à lei. Então, meu objetivo foi alcançado. Mas assim, André, eu quero dizer assim, às vezes a gente fala dos profissionais que não cumprem, mas como tem profissionais também que já faziam isso antes de virar lei. Inclusive, eu fui assessorada por inúmeros médicos, né, enfermeiros, que me ajudaram, né, quando a gente fez o projeto, né, que já tinham esse discernimento, essa sensibilidade de mostrar que aquela mulher, de fato, ela tem que participar desse processo de parto. Tem alguns, inclusive, que me dizem assim, eu acho melhor o parto normal, né, e até tento convencê-las, mas é um convencimento. Não estou obrigando elas. Uma imposição. Uma imposição. Né? E eu acho que é bacana, se o profissional acha mesmo, pode tentar convencer, demonstrar, olha, eu acho que aqui é melhor por conta disso, para você e tal, né? Mas só não pode obrigar. Sim. Né? E se a mulher, no caso a parturiente, não quiser se submeter ali, ela dizer e ele respeitar. Exatamente. Muito legal, muito bom saber mais profundamente da lei. Eu não sei se você tem mais alguma coisa que você queira falar. Sabe uma coisa que eu lembrei? Quando o Cauã veio aqui ajustar o microfone, eu lembrei que a Mabel já foi radialista, né? Isso. Conta um Mas pouquinho ela dessa é ainda, história. né? Você não Eu é? sou. ainda, Eu não tem dado muito tempo de eu fazer rádio, mas eu sou de muitos e muitos anos, desde que eu tinha 15 anos, né? Já se vão aí Rádio. mais legal. de 20 e poucos anos. Aprendi com meu pai, a minha irmã é radialista também, né? Comecei lá fazendo rádio de música, daí depois Rádio fui de pro música. jornalismo, né? Que é o que eu gosto, o jornalismo em si. E o rádio é fantástico, né? Eu amo o rádio, acho que dos meios de comunicação que a gente tem, ele é aquele que demonstra confiança de quem tá ouvindo, né? Porque você não tá vendo a pessoa. Você Sim. tá ouvindo, mas você tá dando credibilidade para ela, Verdade. tá dando essa confiança para ela através do rádio, né? Sim. Eu acho tem bem legal. maquiagem importante. no rádio, né? Não No tem rádio maquiagem, não Lógico, tem tem a como. voz, né? Você tem que ter o... Mas é essa voz que passa a segurança para a pessoa, É né? isso. Quando você está falando, e principalmente quando você domina aquilo que você fala e você está usando da verdade, você com certeza passa essa Sim. confiança que ela está falando. Que legal, né? Radialista, política, mãe, é um monte de coisa. Um monte, mas a Que gente vai legal, dando conta, que né? legal. Parabéns pelo seu Obrigada, trabalho. Andréia. Fica aqui nossa admiração e muita sorte aí nas próximas leis que você colocar em aprovação. A gente espera que sejam sempre aprovadas, porque são leis que realmente beneficiam toda a população do Paraná, seja as mulheres, sejam os homens também. E muito boa sorte aí no dia de hoje para você, né? Obrigada. Principalmente. Importante. Um dia importante, né? E mães, mulheres, gestantes, aproveitem essa lei. É para vocês e, assim, algo que, de fato, faz com que a gente, mulher, seja muito valorizada naquele momento tão importante que é, né? Para seguir a Mabel, é o arroba Mabel Canto. Mabel Canto. No Vamos Instagram. deixar. Me permita, André, só Pode colocar fica à duas vontade. informações que, né, são recentes, mas bem importantes, que a gente está aproveitando para divulgar. A Assembleia Legislativa aprovou no último mês 2 códigos. O Código da Mulher, né? Que é a compilação de toda a legislação em prol da mulher no estado do Paraná, de modo a facilitar justamente que as mulheres saibam quais direitos elas têm aqui no nosso que estado. Né? São mais aí de 100 leis que estão lá, Legal. em inúmeras situações, de saúde, de violência, né? A gente tem muita lei de combate à violência contra a mulher aqui no estado também. Então, assim, é um mecanismo que elas têm a mais de informação sobre os seus direitos. A gente conseguiu essa aprovação, foi uma iniciativa da minha liderança, que contou com o apoio de todas as deputadas e dos deputados ali da Assembleia. E agora também a gente aprovou o Código do Autismo, né? Que é extremamente importante também. A gente sabe o quanto a comunidade autista, né, ainda sofre, né, por falta de tratamentos para as nossas crianças, né, por falta de informação Falta também. de atendimento, né? De das pessoas. atendimento.
né? Então, a gente também conseguiu fazer uma compilação ali na Assembleia de todas as leis em prol, né, da comunidade autista. Durante um ano, foi ouvida as entidades, os órgãos, né, que trabalham com a temática, pais, mães, enfim, né, toda essa comunidade que deu sugestões e a gente conseguiu, então, também aprovar esse código do autismo. Então, são 2 iniciativas importantes que a gente precisa estar sempre divulgando, né, e divulgando a partir de agora, né, para que as pessoas saibam, olha, aqui tem, né, duas compilações em prol de assuntos importantes. Olha aí, pessoal, muito importante isso. Assista até o final esse podcast, porque você vai ter todas essas informações. E se tiver dúvidas também, você pode entrar no @mabelcanto. E ela é muito acessível, ela responde. Então, se você quiser conversar e bater um papo com ela, se não cruzar na rua, vai lá na rede Isso aí. social que ela dá um jeitinho e uma hora ela responde vocês. Verdade. Mabel, muito obrigada e novamente parabéns pelo seu trabalho. Isso aí. Eu que agradeço, André, Lucas, pela oportunidade de estar aqui conversando, divulgando um pouco mais do nosso trabalho, né? Não adianta a gente fazer leis lá se as pessoas não souberem, né? Sim, É uma coisa que a exatamente. gente fala. Então, como é importante, né, quando a gente tem essas oportunidades de mostrar um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo. Nosso podcast vai estar sempre aberto para você. Obrigada. Muito obrigada. Agradecer aqui, né? Agradecer A aos Polifit. patrocinadores, a Polifit, a Fleming, a Thermoburn, a TK Fit. Aliás, E tem TK pra. tem um TK para Oba. você, ó. Um termogênico novo no mercado. Obrigada. Para você que treina, para vocês que não treinam também, né? Mas querem queimar um pouco de gordura, acelerar o metabolismo, né? Isso aí. Tem aí, Isso é bom, TK né? Fit, Perder muito sempre bom. é importante. Perder é sempre bom. É isso aí, gente. Muito obrigada. Inscrevam-se no canal, assistam, deixem seu like e até a próxima com o Pode Mais Cast.